Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, a gente vai ler a partir do verso 25, e eu queria te falar que a gente está na série de mensagens Missio Dei, e Missio Dei nada mais é do que uma palavra no latim que traduzindo significa a missão de Deus, ou a missão que Deus está fazendo nessa terra. E a gente, como igreja, acredita que a missão ela é algo que parte de Deus, ela não surge ali em Atos 2, ali no surgimento da igreja, mas a gente crê que Deus é um Deus que está em missão, um Deus que está fazendo uma missão. E aí fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Apocalipse. E ali a gente vê a descrição de Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes mesmo da criação da terra, antes mesmo da criação do homem, de Adão e Eva, Cristo já tinha um alvo, Cristo já tinha um objetivo, e o Pai já havia designado e enviado o Filho para cumprir essa missão. E a gente, como igreja, hoje faz parte dessa missão. A gente não começou essa missão, mas é uma missão que nós somos incluídos através da graça de Deus, por provisão de Deus, e Cristo é aquele que nos convida a participar dessa missão. O Espírito é aquele que nos capacita a efetuarmos essa missão, e o Pai é aquele que direciona, é aquele que dá todo o trajeto que nós devemos seguir. Por isso, Deus está em missão, e a igreja faz parte dessa missão. A igreja é incluída nesse plano, nesse propósito de Deus. E o título dessa mensagem é A Misericórdia se fez carne. E esse título surgiu quando eu estava assistindo um documentário sobre a tradução da Bíblia. E existia um grupo de missionários que eles estavam traduzindo a Bíblia ali do grego, do Novo Testamento ali direto para um idioma de uma tribo indígena. Então, eles estavam ali numa ilha remota, uma ilha deserta, não tinha evangelho ali, e aqueles missionários foram para lá e eles decidiram começar um trabalho de tradução da Bíblia. E é um trabalho muito longo, porque você tem que pegar ali direto do idioma original. E eles tiveram também que aprender o idioma daquela tribo, que era um idioma que só existia ali naquele contexto. Daí eles esbarraram num problema que era aquela tribo, aquele contexto cultural, aquela sociedade, por mais que pequena ali, não tinha a palavra perdão. E a solução para isso, a solução que eles encontraram foi: a gente vai se mudar para essa ilha, a gente vai conviver com esse povo e a gente vai perdoar, a gente vai exercer o perdão ali, e a sociedade ali vai conhecer o que significa perdão, e a partir disso a gente vai criar uma palavra em conjunto com a tribo, em conjunto com os indígenas, e a gente vai conseguir finalmente traduzir a Bíblia para o idioma deles por completo. E esse foi um processo que durou ali 10 anos, aproximadamente. E eu queria te falar que essa é uma atitude de misericórdia, é uma atitude de alguém que decidiu se aproximar do próximo e decidiu investir um tempo ali na vida daquelas pessoas. E foi isso que Cristo veio fazer também na sua missão nessa terra. Cristo é aquele que encarnou a misericórdia. A gente não conhecia a misericórdia porque a misericórdia não surge naturalmente do coração humano, mas a partir da encarnação de Cristo, agora a misericórdia tem um rosto, agora a misericórdia tem um nome, e agora a gente pode olhar para a definição de misericórdia não apenas como uma palavra no nosso dicionário de moralidade, mas a gente pode olhar para a misericórdia e dizer: a misericórdia é o sangue de Cristo derramado sobre a minha vida, a misericórdia é o sangue de Cristo derramado sobre a igreja. E o que Cristo veio fazer foi nos dar esse presente da eternidade, que é a misericórdia sobre nós. Mas Cristo também nos convida a participar desse ministério de misericórdia. Porque a partir do momento que nós recebemos a misericórdia de Deus, a partir do momento que nós somos salvos por Cristo, nós também temos a missão, somos incluídos na missão de exercer essa misericórdia com o próximo, de levar a palavra de Cristo adiante. E aí, o olhar, a visão da misericórdia de Cristo na cruz, os braços de Cristo abertos
no Calvário são os mesmos braços que abraçam a missão de Deus, a Missio Dei nessa terra, mas também são os braços que nos convidam a esse ministério de misericórdia. Então vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Está escrito assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E a isso ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Agora preste bem atenção nesse versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, se retiraram, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Opa, deixa eu voltar aqui. Pulei uma página aqui, galera, foi mal. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Vamos orar então, feche seus olhos por um instante. Senhor, nós queremos ver a revelação do Filho nesse lugar. Pai, a cruz que o Senhor levou era a nossa cruz, Senhor, não era a sua. Ainda assim, o Senhor foi misericordioso com as nossas vidas, ainda assim, estando em pecado, a gente estando coberto pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio ego, o Senhor ainda assim decidiu vir até nós, ainda assim, o Senhor decidiu morrer no nosso lugar, o Senhor decidiu carregar, tomar e morrer naquela cruz, que era uma cruz direcionada a nós. O Senhor sofreu a ira do Pai, que era uma ira direcionada às nossas vidas. E apesar disso, o Senhor ainda nos convida e o Senhor ainda nos ensina como devemos agir. O Senhor ainda é misericordioso, mas também o Senhor nos convida a nos tornarmos parecidos contigo, a nos tornarmos misericordiosos com aqueles que o Senhor tem nos confiado a estar próximo. Por isso eu oro pela Tua presença aqui, Jesus. É a Tua presença que transforma as nossas vidas. Se a gente conhece a misericórdia hoje é porque um dia ela nos visitou e ela pisou o chão que a gente pisa. E ela foi morta no nosso lugar. Por isso eu oro para que a Tua presença seja real aqui, que o Teu Espírito tenha liberdade sobre nós. E eu oro sobre mim, Senhor, me ajuda a revelar o Filho. Que as pessoas que estão aqui hoje possam me ver, mas que elas possam Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, parábola do bom samaritano, ela surge num contexto de conflito
Então, Jesus ele não estava ali tranquilo, querendo dar um ensinamento para mais um discípulo, mas o que está escrito é que chegou um homem, um intérprete da lei, e aqui a gente entende que o intérprete da lei ele era como se fosse, nos nossos dias, um advogado, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, o Pentateuco, o Decálogo era a lei social para aquele povo, para os judeus. Então a gente tem um especialista da lei, alguém que conhecia provavelmente muito mais da Bíblia do que a gente conhece nos nossos dias, porque ele estava inserido ali diretamente naquele contexto. E ele chega para Jesus, interrompe a pregação de Jesus. Jesus estava provavelmente aqui numa sinagoga pregando, com várias pessoas ao redor dele, e aqui o texto diz que esse homem se levanta para colocar Jesus à prova, ou seja, ele não estava querendo uma informação para ter um conhecimento, uma busca por um conhecimento genuíno. Ele estava querendo colocar o Cristo vivo contra a parede, colocar Jesus à prova e mostrar que aquilo que Jesus estava ensinando era algo impreciso. E o que ele queria, na verdade, era que Jesus respondesse essa pergunta dele e limitasse o amor ao próximo. Então ele queria que Jesus dissesse, o seu próximo é o povo judeu só. Ama o povo judeu, ele é o seu próximo e está tudo certo. Porque os judeus tinham esse pensamento no Antigo Oriente Próximo, eles acreditavam que o próximo, como era descrito em Êxodo, era somente aquele que era do povo judeu também. Então ele chega, ele pergunta para Jesus, Jesus, quem é o meu próximo? O intuito dessa pergunta é colocar Jesus à prova, mas é falar assim, Jesus me diz quem é o meu próximo, porque quem não tiver incluído nesse escopo que o Senhor definiu, eu posso ignorar, eu não preciso amar, e aí vai estar tudo certo, porque eu vou estar cumprindo a lei, eu vou estar cumprindo aquilo que o Senhor está falando, e eu vou poder ignorar outros povos, vou poder ignorar aquele que não é judeu, e vai estar tudo certo. E Jesus, ele inverte essa lógica. Em vez de responder quem é o próximo para aquela pessoa, para aquele mestre, aquele doutor da lei, o que Cristo troca, o que Cristo inverte é, em vez de dizer quem é o seu próximo, ele diz como você deve amar, ou a quem você deve amar, no sentido de, olha, não vou te dizer quem é o próximo, porque todos são próximos, você deve amar a todos, e agora eu vou te dizer como você deve amar essa pessoa. E aí ele começa essa parábola, dizendo que um homem descia de Jerusalém até Jericó. E essa descida era uma descida muito comum nos tempos de Cristo, era uma região muito montanhosa, era um declínio, então era realmente uma descida de 1.200 metros e 27 quilômetros. Então existia um terreno montanhoso ali, um terreno de noite, geralmente eles desciam à noite, porque eles trabalhavam em Jerusalém, desciam até Jericó ao final do dia. Então era um ambiente escuro, era um ambiente perigoso, porque existiam vários ladrões, e os ladrões eles aproveitavam desse terreno para se esconder, para assaltar as pessoas e se esconder depois. Era muito difícil você se livrar de um ataque, justamente por causa desse contexto, desse relevo do terreno. E o homem foi deixado semi-morto. Passou um sacerdote, que era alguém que representava o povo diante de Deus na igreja, na sinagoga. E o sacerdote ele tinha uma lei que ele não poderia tocar em alguém que estava morto, porque ele se tornaria impuro para a cerimônia, para o culto. Então ele olha para aquela pessoa e fala, talvez ele esteja morto, então não vale a pena eu chegar até ali, porque se ele estiver vivo, ele pode morrer enquanto eu estiver ajudando, ou se ele estiver morto, eu já não vou poder ajudar, então eu vou passar longe dele. E o levita, ele tinha a função de auxiliar o sacerdote. A gente tem muito comum no nosso cotidiano que o levita era alguém que era do ministério da música, por exemplo, que tocava, mas não necessariamente, a maioria dos levitas não era. Eles eram auxiliares direto do sacerdote ali. E aí Jesus usa o exemplo do samaritano. E o samaritano era um tipo de povo muito hostil ou muito antipático com o povo judeu, porque, se você bem se lembra, quando Jerusalém foi dividida em dois, em Judá e Jerusalém,
os samaritanos, eles inauguraram um templo novo ali, e depois eles profanaram o templo de Jerusalém. E em troca, os judeus também profanaram e quebraram o templo novo que tinha sido feito pelos samaritanos. E ali existia esse conflito, era um ambiente hostil, os samaritanos não se davam bem com os judeus e vice-versa. Daí o judeu, que era o mestre da lei, Jesus está contando ali a parábola, ele fala, olha, faça como esse samaritano. Vá e faça o mesmo, haja com misericórdia, haja como alguém que se importa com aqueles que estão perdidos, haja como alguém que se importa com o próximo, haja como alguém que se nega, haja como alguém que vai adiante e paga um preço para trazer aquela pessoa para perto e para revelar a palavra de Deus para ela. E aqui a gente já vê o primeiro conflito de Cristo contra esse doutor da lei. O problema dele não era a ignorância, ele sabia o que devia ser feito, ele sabia muito da lei, mas o problema dele era justamente essa indiferença. O amor dele era indiferente com relação ao próximo. Igual a gente cantou aqui, não adianta a gente saber sobre Cristo se a gente não provar e ver, se a gente não experimentar. O amor de Cristo é um amor prático. Imagina se Cristo tivesse olhado toda a queda do homem e tivesse tido a misericórdia só lá de cima, não tivesse decidido se encarnar e vir morrer no nosso lugar. Então, o amor de Cristo não é um amor indiferente com o próximo. E o nosso amor também não deve ser indiferente. E aqui a gente vê na figura desse doutor que a religião pode coexistir com a falta de amor. E hoje em dia, o amor está na moda. Todo mundo quer uma definição de amor. Você olha para a igreja neoliberal contemporânea e eles têm uma definição de amor. Eles dizem, olha, Jesus, ele te ama, Jesus, ele é o Filho de Deus, e ele te ama tanto que ele te aceita com os teus pecados, e ele não se importa se você peca, ele não se importa se você não se santifica. E assim era a cabeça daquele doutor da lei. Ele falava, olha, eu estou cumprindo aquilo que está na lei, eu estou amando o Senhor, eu não preciso do meu próximo. E o que a gente vê nesse texto é que Cristo define o amor ao próximo como uma atitude de misericórdia. Amar o próximo é exercer misericórdia com o próximo. Amar o próximo é se aproximar do próximo. E aqui a gente vê que o amor de Cristo, ele é um amor que gera movimento. O samaritano, ele vê o homem ferido, ele não ignora a realidade da dor, ele se compadece e, por último, ele se aproxima. E às vezes a gente se pergunta, olha, Senhor, será que aquela pessoa ali é o meu próximo? Tem alguém sofrendo, ou tem alguém que você vê nitidamente no seu redor durante o dia, que está precisando de uma palavra de Cristo, que está no momento de sofrimento, que está perdida. E você olha e se pergunta, Senhor, será que ele é o meu próximo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que amar? Será que eu tenho que me aproximar dele? E o que Cristo está dizendo é que a gente não pode ser indiferente com aquilo que o coração de Deus não é indiferente. Deus se importa com o próximo, Deus se importa e Deus vê quem está caído. E agora, para você entender melhor, para ilustrar isso, ninguém consegue ver quem está atrás. Você não anda igual coruja, tinha uma coruja aqui no jardim. Você não anda olhando para trás. Você consegue ver, no mínimo, quem está do teu lado. Então, você amar o próximo é você trazer para perto, ou trazer para o lado, ou trazer para frente, porque você precisa servir aquele que está próximo. Cristo define o amor do Pai, amar o Senhor sobre todas as coisas, e Ele define o amor do próximo como sendo a aproximação, trazer para perto, se aproximar,
exercer a misericórdia, chegar e falar, olha, eu estou aqui, eu não sei o que tu precisa, mas eu estou aqui. Talvez você não saiba, mas esse samaritano, ele deixou na hospedaria ali os 2 denários que a gente leu. Ele falou ainda depois, olha, se gastar alguma coisa a mais, e eu vou voltar, e eu vou pagar quando eu voltar. E naquela época a lei dizia que se alguém estava devendo algo para outra pessoa, essa pessoa que está em dívida se tornaria um escravo. Então ele salvou o homem caído da escravidão também. E ele colocou ele nesse lugar, nessa possibilidade de escravidão. Ele falou, olha, quando eu voltar eu pago. E a gente não sabe quantos dias aquele homem caído foi ficar nessa hospedaria, porque ele poderia ter quebrado um osso. Ele estava semi-morto, então ele estava muito gravemente ferido. E aquele homem falou, olha, não importa o quanto ele vai gastar, eu quero pagar a dívida dele. Se necessário, eu me torno escravo, mas deixa ele seguir o caminho dele. E diante dessas coisas, a pergunta que surge é, por que o sacerdote e por que o levita não se compadeceram? Ou por que eles não ajudaram aquele homem caído? E a verdade é que custa você amar uma pessoa. Custa você exercer misericórdia para uma pessoa. Sai caro. Tem um preço. A misericórdia tem um preço. Cristo pagou um preço para que a gente tivesse a misericórdia e a graça sobre as nossas vidas. Então, se você decidir e falar, olha, eu quero ser misericordioso com meu irmão, existe um custo. E esse custo é a cruz de Cristo. Esse custo é o discipulado, é tomar a cruz e seguir o nosso Senhor. E é isso que Cristo está nos chamando, é essa a missão de Cristo. Ele diz, vá e faça o mesmo. Nosso amor custa tempo, custa recurso, custa esforço. E é fácil a gente amar quando não exige nada de nós. É fácil a gente amar quando existe alguém que gosta das mesmas coisas, alguém que tem os mesmos interesses, alguém que você conhece há muito tempo. É fácil você amar essa pessoa, mas o que Cristo está dizendo, olha, ame até aquele que não faz parte da sua cultura, ame até aquele que não é um judeu, ame até aquele que está caído numa estrada e você nunca ouviu falar daquela pessoa e você nem conhece, mas ame. E quando Jesus nos salva da nossa incapacidade, Ele também nos chama para o segui-lo. E agora, nosso segundo texto, Lucas capítulo 9, a gente vai ler o verso 23 e o verso 24. Diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E aqui, Cristo dá uma das palavras mais loucas que aqueles discípulos poderiam ouvir, porque a cruz era o maior instrumento de tortura, maior instrumento de morte no Império Romano. Hoje em dia, a gente conhece a cruz, a gente olha para a cruz e fala, olha, é a cruz de Cristo. Mas naquela época não era assim. Aquela cruz era somente um instrumento de tortura, somente um instrumento de morte para aquele povo. E Jesus chega aos discípulos e dá essa palavra que é loucura para aqueles que estão ouvindo, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. E ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz nada mais é do que abrir mão do eu e olhar para o próximo. Tomar a cruz é para aqueles que não olham mais para os próprios interesses. Tomar a cruz é para aqueles que
de fato, entregaram uma vida por completa a Cristo. E o discipulado começa aqui. É quando você decide se negar, é quando você abre os braços e fala: Senhor, eu sou teu. Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu preciso te seguir, por mais que isso custe tudo que eu tenho. Eu preciso tomar a cruz. E a cruz é a negação do eu. A gente vive numa sociedade onde as coisas giram ao nosso redor, onde tudo diz que você é o centro, onde tudo diz que você tem que primeiro olhar para os teus interesses, onde uma sociedade que diz que se você vai ajudar alguém, isso te custa um preço muito caro, então você não deve ajudar porque você precisa se preservar, você precisa primeiro olhar para as tuas necessidades. E aquilo era um pensamento daquela época também. Então os discípulos não entenderam quando Cristo estava falando: olha, se negue, tome a sua cruz. Porque existe um custo nisso tudo. Existe um custo para você tomar a sua cruz. E não é um custo onde você pode chegar e falar: olha, eu estou pagando isso daqui para você, Senhor, e agora eu quero a cruz, e agora eu quero me negar, e agora eu quero participar da tua obra, agora eu quero ser teu discípulo. Mas o custo de negar a si mesmo é o custo da rendição. É o custo de se desprender daquilo que você conhece, se desprender daquilo que te agrada e olhar para o Pai e falar: o meu prazer vem do Senhor, o meu prazer vem do Pai. Vale a pena, porque eu vou ganhar algo que é muito mais valioso e eu só preciso me render, eu só preciso abraçar aquilo que Cristo me pede. E a cruz só é um chamado distinto para as nossas vidas, um chamado distinto para aquele que professa a fé em Cristo, porque o nosso Cristo é o único que se entregou voluntariamente para a cruz, se entregou voluntariamente para a morte. Todos os outros do Império Romano, todos os outros ladrões que estavam sendo crucificados, foram crucificados contra a própria vontade, mas Cristo é aquele que, num olhar de misericórdia, num olhar de amor, num olhar convicto para o alvo, é aquele que abraça a cruz, e é aquele que vai até nós, é aquele que estende as mãos de misericórdia, as mãos dilaceradas pela cruz, às nossas vidas, e nos convida a abraçar a mesma coisa, a abraçar a mesma missão. Por isso, a cruz fala até hoje nas nossas vidas, porque é um escândalo, um mestre, é um escândalo alguém que fazia milagres, é um escândalo alguém que curava enfermos, decidir se entregar. Por isso a gente precisa abraçar essa missão. Mas você precisa entender que quando Cristo te chama para carregar essa cruz, quando Cristo te chama a ser misericordioso, após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está pedindo para você carregar uma cruz, Ele não está pedindo para você carregar um fardo, mas Ele está pedindo para você morrer. Só toma a cruz quem espera ser crucificado nela. Só abraça a missão de Deus quem morreu, quem tem um compromisso maior do que a própria vida, quem tem um alvo maior do que a própria vida, quem contemplou de olhos abertos aquele que é o autor e consumador da fé. O ministério de Cristo, a missão de Cristo, não nasce do esforço do coração humano. Ele nasce porque a misericórdia nos alcançou primeiro. E antes da gente amar o próximo, antes da gente servir o próximo, antes da gente demonstrar misericórdia, a gente precisa olhar para a cruz de Cristo e nos vermos ao lado dele. Você precisa olhar
para o sacrifício de Cristo e se ver ao lado dele. Porque é na cruz que nós vemos o coração do Pai revelado, o coração de Deus revelado. Então, se você quiser revelar o coração de Deus nessa vida, enquanto você vive, você precisa se enxergar com os braços abertos, se enxergar ao lado de Cristo e se enxergar nesse compromisso de morte do eu. A gente vai ler o último texto dessa noite, Lucas 23, do verso 26 até o 49. Esse é o relato da cruz de Cristo. Está escrito assim: enquanto o conduziam, eles agarravam um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Jesus, voltando-se para elas, ele disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geram nem amamentam. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E aqui a gente vê Cristo na iminência da cruz, na iminência de sua morte, ainda assim olhando para o próximo, ainda assim se importando com aquele que estava sofrendo um castigo muito menor do que o castigo que ele iria sofrer. E o texto continua. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, se salve. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: esse é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. E a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo ao paraíso. E era meio-dia, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Cristo clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, se retiraram, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram longe, contemplando essas coisas. E a cruz de Cristo revela o peso, revela a seriedade do juízo que estava posto sobre nós. A cruz de Cristo não foi um assassinato, não foi uma morte simples, mas era o Filho levando sobre si a ira do Pai, levando sobre si os nossos pecados. E quando Cristo orava no Getsêmani, antes da crucificação, o seu suor se tornou como gotas de sangue, como coágulos de sangue no original. E aqui a gente vê
se a gente tivesse ideia, se a gente tivesse dimensão daquilo que Cristo nos salvou, se a gente tivesse dimensão da misericórdia que Cristo nos deu, se a gente tivesse dimensão do castigo e da ira que estava sobre nós, a gente não faria diferente, a gente estaria suando agora gotas de sangue também. Tamanho desespero, tamanha grandeza da ira do Pai sobre nós. Foi desse lugar que Cristo te tirou, foi desse lugar que Cristo te salvou. Ele estava carregando sobre si o nosso pecado. Esse era o sinal do juízo divino de Deus sobre nós. A gente não estava sobre a ira de um ditador, sobre a ira de um país com ogivas nucleares, com bombas. Não, a gente estava sobre a ira do Deus que criou os céus e a terra, a ira do Deus que criou tudo que existe, a ira do Deus que criou todo o universo. E foi desse lugar que Cristo nos tirou. Esse é o lugar da misericórdia de Cristo. E Cristo mesmo, ainda passando sobre isso, sobre tudo isso, sofrendo tudo isso, Ele ainda consegue olhar para alguém, para um ladrão, e dizer: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imagina você sentindo dor. Eu não sei você, mas quando eu estou com alguma dor, eu não consigo prestar atenção em ninguém, em nada. Só presta atenção em mim. Cristo estava recebendo a ira do Pai. E ainda assim ele olhava para o próximo. E o ladrão diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Cristo responde: hoje estarás comigo no paraíso. Você precisa ser como esse ladrão da cruz. E olhar e dizer: o que fizeram com o Filho de Deus? Essa cruz era minha, não é sua, Senhor. Eu estou aqui do teu lado. Esse é o meu lugar, mas não é o seu lugar, Jesus. Mas se possível, tem misericórdia de mim, Jesus. Se possível, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. É assim que tem que ser o nosso coração. Dizer: Senhor, eu mereço todo o castigo. O Senhor não merece, mas lembra-te de mim. E a cruz não é o lugar só onde Cristo morreu, mas também é o lugar onde o nosso próprio coração precisa morrer também, para que seja revelada a glória do Pai, para que as nossas vidas apontem para o Filho, para que o Espírito testifique sobre nós que, se estamos tomando a cruz, estamos fazendo isso por uma capacitação de Deus. Não vem da nossa natureza, não vem de algo que surge no nosso coração, mas vem da misericórdia que se fez carne, habitou entre nós e nos visita. E só quem morre para si pode amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Queria te convidar a ficar de pé. O louvor pode subir. Eu queria agora que, ainda de pé, você olhasse para as tuas mãos, para as suas duas mãos. Estende as mãos, olha para as tuas mãos. Enquanto eu estava orando para preparar essa mensagem, o Senhor me conduziu a olhar para os meus braços e olhar para as minhas mãos. E eu via como se as minhas mãos estivessem muito machucadas, como se os meus braços estivessem muito feridos. E eu não entendia por que isso estava acontecendo. Eu olhava e falava: Senhor, o que é isso? E Deus me disse: eu quero que você se veja desse jeito. Eu quero que você veja
como você deve ser. Se veja assim, se veja crucificado comigo, se veja crucificado comigo, se veja na cruz comigo. Foi assim que eu entendi que o fardo de Cristo, ele é leve, não porque eu jogo tudo aos pés do Senhor e falo: Senhor, eu não quero mais saber de nada, eu não quero carregar mais peso nenhum, toma aí tudo que eu tenho. Mas o fardo de Cristo é leve, porque você já morreu. Quem carrega esse fardo já morreu. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você se vê assim, crucificado com o seu Senhor, as coisas ficam mais leves, mais fácil. Fica fácil você abrir mão do pecado que te atormenta. Fica fácil você abrir mão do sonho que você tinha, mas não era o sonho do Senhor. Fica fácil obedecer o que o Senhor manda. Fica fácil olhar com misericórdia para aquele que está caído. Fica fácil estender a mão de ajuda ao próximo. Porque a missão que Cristo nos dá não é algo que você sente, não é algo que você entende, mas assim como Cristo é algo que você encarna. Você precisa se entregar à missão, você precisa encarnar a missão. E agora eu queria te convidar, se você deseja ter esse coração, o coração de Cristo, marcado pela misericórdia, você pode se ajoelhar no seu lugar. Eu queria te dizer que para olhar para Jesus, você não olha com os seus olhos, mas você olha de olhos fechados. Existia um pregador na Europa chamado Spurgeon. Ele estava angustiado ainda na adolescência. Ele procurou uma igreja ali na cidade dele, ele entrou na igreja, e o pregador, ele era alguém simples, pouco instruído, e ele subiu no púlpito e leu um simples texto de Isaías 45:22, que diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você não precisa subir aos céus, você não precisa descer às profundezas, você não precisa de um diploma, você não precisa ser instruído, você precisa olhar para Cristo. O texto diz: olhai. Não é preciso levantar um dedo, não é preciso mover um pé, apenas olhar para Cristo. Olhai para mim, estou com o rosto em terra, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, estou pendurado numa cruz. Olhai para mim, fui morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitei. Olhai para mim, estou assentado à direita do Pai. Olhai para Cristo e sede redimidos. Olhai para Cristo e sejam transformados.